Canal Buscador Verdadeiro. Olá, inscritos. Hoje vamos falar de um tema muito controverso na Bíblia. Porém, é controverso para as pessoas que não dão o devido atenção ao capítulo inteiro. Pega versículos isolados e interpreta aquele versículo isolado, não sendo uma interpretação verdadeira. Vamos analisar isto falando do 2 Coríntios, versículos 6 e 7, que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos analisar isso aí. O qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava acabando. Então, irmãos, temos esse versículo que se for lido solto no ar, separado, dá a impressão que o apóstolo Paulo estava contra a escritura sagrada do Velho Testamento, que na época só tinha o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ia ser estava sendo construído na época. Então, se pegar isoladamente esse versículo, dá a entender que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, os irmãos pegando, não lendo todo o contexto do capítulo, terá esta impressão, né? Essa impressão falha. Mas nós vamos ver em outros versículos e capítulos de outros autores e do próprio Paulo, também apóstolo Paulo, que não é bem assim. Vamos analisar isso a seguir. Então, vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, meus amigos, precisamos da palavra para guardar os mandamentos do Senhor. Sem ela, não saberíamos o que estaria escrito, nem relembraríamos os 66 livros. Então, por isso as escrituras são importantes para rememorar as passagens bíblicas. Em certo momento, irmãos, chegaram ao Senhor Jesus os saduceus e contou uma história para o Senhor. A história é assim: ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendentes, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, o terceiro, até o 7º. E por último de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus respondendo, disse-lhes, vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são todos como anjo de Deus no céu. Então, irmãos, Jesus disse que vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é um erro cometido por muitos que não estudam a Escritura e não vão atrás para entender a interpretação correta e ter bom grado nas coisas de Deus na parte de Escrituras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, aqui diz que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, serve para doutrina, para repreender, corrigir, instruir em justiça. E todo homem que é de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o homem de Deus tem que ter em mãos a palavra de Deus para cumprir, para ensinar os versículos e as passagens para a vida eterna, para a salvação. Então tem que ter a Escritura e tem que ter a leitura da Escritura. Aqui bem explicado em Timóteo 2. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, pelo apóstolo Paulo está escrito: Ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Então o apóstolo Paulo fala que essas coisas são escritas para nossa admoestação. Admoestação é reprimenda, repreensão, para nós andarmos corretamente. Mas esse versículo é interessante, que elas estão escritas na Escritura, entendeu? Isso confronta aquela parte de a letra mata e o Espírito vivifica, que nós estamos nesse estudo verificando, para mostrar qual é a versão correta da aplicação daquele versículo do Coríntios 2, versículo 6. Aqui, irmãos, nós temos Mateus, capítulo 5, versículo 17, que o Senhor Jesus diz: Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Então, irmãos, aqui em Mateus, o próprio Senhor Jesus diz que não veio revogar ou destruir a lei, né? Não vai passar nada, porque nós não passamos, tem muitas profecias para se cumprir. Tem Zacarias, tem Isaías, tem Daniel, tem Salmos e tem muitos outros livros que não vêm à cabeça. Então nós temos que ser diligente e prudente com a palavra de Deus, pois ela que nos mostra o caminho, né? O caminho que é o Senhor Jesus, o caminho que nos leva para a vida eterna, né? Sair desse mundo. Então nós temos que ter muito cuidado de não acrescentar, de retirar e não fazer vãs interpretações com a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito: Sabendo isso primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram à medida que era movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós não devemos ter particular interpretação das Escrituras, como muitos youtubers fazem, rapto secreto, teoria da serpente. As profecias da Bíblia não é uma interpretação particular. Foram homens santos que eram movidos pelo Espírito Santo. Então não devemos sair fora dessa régua. Olha que interessante, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 em diante, já naquela época, o apóstolo Pedro já advertia que as pessoas já deturpavam as cartas de Paulo, não sabendo interpretar e sendo ignorante nelas. Por isso esse estudo, né? Esse estudo do 2 Coríntios, capítulo 3, para ver os versículos que
que o pessoal... Vamos ler junto Pedro capítulo 3, versículo 15. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, e como também as outras escrituras, para sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas de antemão, cuidai, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Tá, irmãos? A palavra explicando a palavra. Pedro explicando Paulo. Muito interessante essa passagem. Então, irmãos, vamos ler de novo 2 Coríntios capítulo 3 para ver o real contexto daquele versículo. Vamos ler de novo aqui, versículo 6. O qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Veremos no versículo 14 em diante o que o apóstolo Paulo quis dizer com a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos ler aqui o versículo 14 em diante. Mas suas mentes estavam cegas, porque até esse dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento, véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, isto é, na época de Paulo, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Ora, irmãos, Paulo se referia naquela época aos escribas, saduceus, fariseus, que para eles tinha um véu em cima do Velho Testamento, que eles não conseguiam interpretar corretamente as palavras de Deus. E quando o Senhor Jesus veio, retirou esse véu, para muitos ficou muito claro, mas para outros não, porque no versículo 16 está escrito: mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Enquanto não se converter, esse véu para eles vai estar contido no Velho Testamento. Então, irmãos, a palavra de Deus tem que ser lida assim por todos nós. Não podemos dizer que a letra mata, né, para impedir a leitura da Bíblia, que Deus nos mandou ler, todos nós, para aprender, porque o homem pode nos enganar, mas as Escrituras está aí para a gente identificar quem está nos enganando e ver a verdade na letra, nas Escrituras Sagradas que Deus nos deixou. Espero, irmãos, que tenham gostado do estudo e bons estudos aí na Bíblia. Se inscreva, irmão, nesse canal, Buscador Verdadeiro, e deixe o seu like e ajude o canal. Obrigado.